Salve, salve, alunos! Canal Matemática Fácil Itaém. Vamos para a segunda parte do nosso simulado de hoje aí. Simulado número 3, que é um resumo, não tem nada de matéria nova aí. É um resumo do conteúdo do ensino fundamental de um modo geral. Na primeira parte nós vimos lá ângulos congruentes, figuras semelhantes, sistema, vimos plano cartesiano, vimos área. O que mais que nós vimos? Vimos volume de um paralelepípedo, volume de um cilindro, vimos a parte de geometria onde você tinha um triângulo que tem uma fórmula, h ao quadrado m vezes n, vimos semelhança de triângulos novamente, vimos a diagonal de um retângulo e vimos também a questão da notação científica. Então, isso foi a primeira parte. A segunda parte que nós vamos ver aí, Teorema de Pitágoras, depois um pouquinho de probabilidade. Fiquem atentos nesse exercício, que é o segundo dessa parte do simulado. Esse daqui nós vimos, mas já faz um tempinho, então é bom a gente dar uma recordada. Volume do paralelepípedo, número decimal com fração, sistema novamente, trigonometria. Lembrando que trigonometria você tem que lembrar lá da tabelinha dos ângulos notáveis. 30, 45, 60. Lembra da musiquinha? Vai aí cantando a musiquinha. Depois você tem aqui também volume de um cubo. Depois, novamente, você vai ter semelhança de triângulos, volume e para encerrar uma de geometria muito bacana, essa de geometria, que ele quer saber, dando um triângulo de uma parte de dentro de uma figura, ele quer saber que figura que é essa, sendo que você não tem a visão total dessa figura, tá? E aí é interessante esse, que entra na soma dos ângulos internos de um triângulo. Você tem que lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Fica atento aí. Vamos lá, Giovana, você pediu para fazer esse vídeo aí e citar teu nome, tá citadinho aí. Vamos para frente, então. Presta muita atenção e vamos seguir. E você que quiser divulgar o nosso canal, divulga aí, passa para o pessoal de outras escolas. Matemática Fácil Itaém, tá? Curta, compartilhe, dê lá as suas sugestões. Estamos aí, tá bom? E principalmente, inscreva-se aí no canal, né? Como diz meu amigo Alan, inscreva-se aí no canal, tá bom? Abraço, salve, salve e voltamos já. Bom, vamos lá, meus amigos. Vamos voltar aqui nesse momento aqui, exatamente 14 horas. Então vamos voltar a dar continuidade ao simulado 3. Lembrando, isso aqui é uma continuidade do simulado 3 que já está aí na internet. Então, não é um novo simulado, mas sim uma continuação desse simulado. Ampliei, fiz questão de ampliar um pouquinho esse exercício aí, porque precisa ler bem aí o enunciado, tá? Então, presta atenção aí. O que é que ele está dizendo para você aí? Você tem uma casa, você tem um telhado. Se você perceber este telhado, a casa está de lado e está de frente aí, né? Então, se você olhar essa casa, você tem ela de lado e você tem ela de frente aqui, ó. Tá bom? Bem, o que é que ele diz aí? Na casa ilustrada, a estrutura de madeira que sustenta o telhado apoia-se na laje. Deve-se dispor caibros, que são madeiras, na vertical, indo da laje ao ponto mais alto do telhado. Então, é isso aqui, ó. Da laje ao ponto mais alto. Correto? Então, é do D ao B. Muito bem. Aí ele continua dizendo o seguinte: como a peça BD da ilustração, que é o que nós falamos. Devido à presença da caixa d'água, essas peças são cortadas com 2 metros de comprimento,
postas a meia distância das extremidades A e C da laje. Assim, ABD é um triângulo retângulo. ABD é um triângulo retângulo. Aqui tem um ângulo de 90 graus, correto? É um triângulo retângulo de catetos 4 metros e 2 metros. Veja, lembrando aí, agora eu vou diminuir um pouquinho o zoom aí para vocês, para a gente começar a fazer os cálculos aí. Então, olha só, você tem esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo, que é isso, ó. Lembrando que este ângulo é um ângulo de 90 graus. Ele diz assim, ó, que do A até o D, se você puder olhar aí, 4 metros. Aí ele diz também que aqui, ó, a altura que vai do D ao B, 2 metros. O que é que ele está pedindo para nós aí? O comprimento da peça de madeira com extremidade em A e B. Ele está pedindo justamente isso. Meu queridinho, ele está pedindo isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Nós estamos usando essa parte aqui, ó. Este triângulo, que é um triângulo retângulo. Professor, mas e aí? Lembre-se, se você tem um triângulo retângulo, você pode ter duas situações. Ou você pode usar a parte de seno, cosseno e tangente, que você precisa ter um ângulo, fora o ângulo de 90, que nós não temos o ângulo fora esse ângulo de 90, não temos. Ou você vai usar Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, soma dos catetos ao quadrado. Para ser mais exato, a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma das medidas dos catetos ao quadrado. Professor, como que eu sei quem é a hipotenusa? A hipotenusa é quem está contrário ao ângulo de 90 graus. Portanto, a hipotenusa é o x. Os catetos, 4 e 2. Você vai resolver. 16 mais 4, 20. Se está em forma de potência, passa raiz. Raiz de 20. Como que eu vou fazer? Você vai fazer a decomposição do 20. Vai decompor o 20. Por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 1. Então, 2 ao quadrado vezes 5. Lembre-se da propriedade dos radicais, né? Corta, o 2 sai da raiz, o 5 fica na raiz. Então, resultado, 2 raiz de 5. Aí você vai me perguntar, você vai, professor, pô, peraí, não tem 2 raiz de 5 na resposta. Então, né? Esse exercício, se ele não deu o valor de 2 raiz de 5 e ele deu o valor em decimal, ele quer saber também se você sabe calcular a raiz quadrada aproximada. De quem? De raiz de 5. Como que eu faço para calcular a raiz quadrada aproximada da raiz de 5? Vou cobrir aqui só para a gente ver. Raiz de 5. Você tem que saber algumas raízes, meu querido. Algumas raízes você tem que saber. Qual a raiz de 0? 0. Qual a raiz de 1? 1. Qual a raiz de 4? 2. Então, a raiz de 5 está entre a raiz de 4 e a raiz de 9.
Ou seja, raiz de 5 está entre 2, raiz quadrada de 4 é 2, e raiz de 9 é 3. Ah, professor, mas, ó, tudo bem, 2 e 3, ó, 2,1, 2,2, quem? Perceba o seguinte, dica, daqui para cá, tá faltando aí uns 4 números. Daqui para cá tá faltando 1. Então, está mais próximo do 2. Exemplo, 2,2. Vou multiplicar. Ah, professor, chegou perto ali, mas não deu o valor. Não, não vai dar o valor exato. Testa o outro. 9, 12. Opa, passou, professor. E aí? Você vai pegar o número, meu querido, que está faltando. Então, você vai pôr na raiz de 5 aproximadamente aí 2,2. Correto? Na realidade, a raiz de 5, se eu fosse um pouquinho mais preciso, dá aproximadamente 2,23. Mas vamos ver o que é que vai dar aí. Vamos pôr 2,2. Vamos ver que bicho que vai dar aí. Bom, então eu vou fazer 2 vezes raiz de 5, 2,2. Que vai dar 4,4. Meu querido, lógico que o valor mais próximo que nós temos aí é 4,48. Se você usasse o valor com mais casas decimais, mais próximo você chegaria aí. Então, alternativa D de dado. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá para outra. Exercício 2. Bacana esse exercício. Vamos dar uma aproximada aí. Bacana esse exercício, muito legal aí, ó. Então, o que é que ele está dizendo aí para nós aí, ó? Você, para ingressar numa sala, num laboratório, que é fechado por um tipo de uma senha, você tem lá 5 cores. Mauro deve apertar 5 botões coloridos na sequência correta. Mauro esqueceu-se da senha, mas lembrou que o primeiro botão a ser apertado era o de cor azul. Então, ele sabe que o primeiro é o azul. Então, não tem dúvida no primeiro. E o último a ser era o verde. Também, meu querido, não tem dúvida nem no primeiro nem no último. 5 botões, está faltando 3 botões aí. Aí ele continua. Qual é o número máximo de tentativas que Mauro deve fazer para acessar a sala? Meu querido, você tem 5 cores. 2 você já sabe quais são. A primeira, que ele está dizendo que é azul, e a última que ele está dizendo que é verde. Então, azul e verde você já sabe. Tem 3 cores que você não sabe. Qual a possibilidade que eu tenho de acertar isso daí? Quantas tentativas eu vou poder fazer? Presta atenção, ele diz assim, ó. Sabendo que cada cor é apertada uma vez. Uma vez. Você não pode repetir a cor. Não pode ter 2 cores azuis, não pode ter 2 cores verdes. Uma. Então, presta atenção aí, ó. Você tem 5, tira 2, porque 2 você já sabe. Então, ficou 3 cores. A primeira, você tem 3 oportunidades de acertar. Se você já apertou a primeira, na segunda você não vai ter mais 3, porque não pode repetir. Então, vão ser 2. Na última, você já apertou 2 vezes.
de três possibilidades. Cadê o 3? De 3 possibilidades. Você já apertou 2. Então, a última vai sobrar uma oportunidade. Então, olha só o que vai acontecer. Você vai multiplicar 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Exercício bacana, né? Muito fácil. Bem, o exercício 3 também. Bacana o exercício 3 aí, que ele diz o seguinte, olha, a carroceria de um caminhão baú está nas medidas 3, 6 e 4, tudo metros. E que a capacidade desse baú é de transportar 360 metros cúbicos. Volume. Como é que você sabe que é volume, professor? Porque é metro cúbico, meu querido. Volume. Então, 360. Primeira coisa que você vai fazer, meu querido. Primeira coisa. Você vai calcular o volume deste caminhão. Vamos ver? Então, volume do caminhão. 3 metros vezes 6 metros vezes 4 metros. 3 vezes 6 vezes 4. Então, vai dar 72 metros cúbicos. Este caminhão comporta apenas 72 metros cúbicos. Não comporta mais. Ele está dizendo o seguinte, o caminhão tem que transportar 360 metros cúbicos de papel. Então, o caminhão tem que transportar. Bom, se o caminhão transporta 72 metros cúbicos, não vai dar para ele levar tudo de uma vez, né? Ele vai ter que fazer algumas viagens. A pergunta é, quantas viagens ele vai ter que fazer? Aí nós vamos dividir. Quanto tem de papel? Quanto que o caminhão transporta por viagem? Então, você vai fazer. Quantas viagens que deu? 5 viagens. Então, item B, de bola. O exercício 4. Olha lá o exercício 4. Eu até ia tirar esse exercício porque eu achei que estava babinha. Mas aí eu falei, melhor não, viu? Vai que eles esqueceram disso. Então, meu querido, o que é que você tem que fazer aí, ó? Primeiro, ele está dizendo o seguinte, um número real, raiz de 46 sobre 5, está entre que números? Exercício fácil, não tem complicação nenhuma. Primeira coisa que tu vai fazer é dividir 46 por 5, correto? Que dá 9 vezes 5, 45, 1, abaixa o 0 que é decimal, vírgula, ops. Então, 46 dividido por 5 dá 9,2. Meu querido, igual o exercício que nós fizemos lá anterior, que foi o primeiro exercício da segunda avaliação. Raiz de 9,2 está entre raiz de 9 e raiz de 16, que está entre 3 e 4. Então, raiz de 9,2, o resultado está entre 3 e 4. Portanto, a alternativa D, de danado. Vamos lá, mais um. Deixa eu beber uma água aqui, só um minuto. Bom, olha lá. Considere o sistema da equação. Sisteminha, tem que lembrar. Tem alguns métodos, algumas maneiras de você resolver um sistema. Eu vou resolver esse sistema pelo método da adição, que você vai somar
os dois aí, as duas equações que você tem no sistema. Então, meu querido, você tem um sistema assim, ó. 6x menos y igual a 2. X mais y igual a 5. A adição, você vai somar as duas. Lembrando, meu querido, que para você somar, usar o método da adição, você tem que cancelar uma das letras. E se não for, se não der para cancelar direto igual essa, você vai ter que multiplicar por algum número. Aí tem que fazer uma revisãozinha desse método aí de sistema. Vou somar. Então, menos 1 com mais 1, 0. Aqui não aparece, é 1. 6 mais 1, 7. Tudo certo por aí? Dúvidas? Hã? Não? Então tá bom. 2 mais 5, 7. O 7 está multiplicando, passa dividindo. 1. Então, 7 dividido por 7, 1. Muito bem. Achei o x. Acabou? Lógico que não. Né? Você achar o y. Mais fácil eu substituir na segunda. X mais y igual a 5. X é 1. Lógico, meu querido, que quanto que vai valer o y? 4. 1 mais 4 que dá 5. Mas tudo bem, vamos lá. 5 menos 1, y é 4. O que é que ele está pedindo para nós? X vezes y. Olha aqui, ó. O que é que ele está pedindo para nós aí, ó? X vezes y. Bom, o que é que nós vamos fazer? No lugar do x, nós vamos colocar 1. No lugar do y, 4. 1 vezes 4, 4. Portanto, alternativa A, de amor. Vamos lá. O outro, o 7. Este 7, vamos abaixar um pouquinho mais aqui para vocês verem. Então, olha lá, este 7. Karen tem problemas com sono e seu médico recomendou que seu colchão fosse inclinado segundo um ângulo de 30 graus. Então, inclinação 30 grauzinhos. Aí continua. Sabendo que o colchão tem 1,80 de comprimento. Aí ele diz, e terá uma parte apoiada no chão. Parte apoiada, lógico, né? Senão cai, não tem como. Conforme ilustra a figura. Qual que vai ser a medida X aqui, ó? Ó. Fazendo esse triângulo, refazendo ele. 1,80, triângulo retângulo, tem um ângulo de 30 graus, que é X. Meu queridinho, este é diferente do anterior lá da casa. O da casa, se você olhar lá o exercício 1, não tinha ângulo. Este tem ângulo. Se ele tem ângulo, você tem que usar trigonometria. Seno, cosseno ou tangente. Você tem que lembrar da musiquinha, lembrar da tabela dos ângulos notáveis. Mas é para repassar assim, tá? Eu sei que você não está ouvindo, mas eu vi a tua mensagem aqui. Então vamos lá. Primeiro passo. Você tem que lembrar do quê? Do que eu tenho que lembrar, professor? Ah lá, meu querido. Seno de um ângulo. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de um ângulo. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente de um ângulo. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Ângulos notáveis, você tem que lembrar.
seno, cosseno, tangente, 30, 45, mais para cá, 60. 1, 2, 3, tudo sobre 2. Raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1 não precisa. Raiz de 3, sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Tem que lembrar disso, tá? Então, você tem que lembrar disso. Se não lembra, tá aí, né? Tira uma fotinha, põe aí no teto da tua casa aí, tá? Já pra você ficar olhando, ao invés de ficar olhando para as estrelas, olha aí pro teto e guarda isso daí, tá bom? Então, vamos retornar. Retornando. Muito bem. O que é que eu tenho aqui? Bom, lógico que eu tenho este triângulo. Lógico que eu tenho esse triângulo aqui, onde esse é o cateto oposto e aqui é a hipotenusa. Meu querido, cateto oposto e hipotenusa é seno. Quem é o ângulo? 30. Cateto oposto. Quem é? É o x. Hipotenusa. 1,80. Quanto que vale o seno de 30? Meio. Olha lá. Você vai multiplicar em x. 2x igual a 1,80. 1,80 dividido por 2, que é lógico, dá 0,90, né? Então, se você... Metade de 1,80, né, meu querido? Quem duvidar aí, faz a continha. Alternativa C de coco. Vamos lá. Mais um aí. Mais um não, mais uns 4 aí. Um restaurante oferece suco para clientes em copo com formato de prisma. Cubo, paralelepípedo, são prismas, tá? Então, prisma é aquele negocinho que é achatadinho. Esse é achatadinho. O outro que tem pontinha são pirâmides, tá? Esses são pirâmides. Esses achatadinhos, prisma. E os redondinhos, como você tem aí, às vezes, aquele chapéuzinho, né, de aniversário, cone, que são os corpos redondinhos. O cilindro também é um corpo redondinho, né? Não é só eu que tenho o corpo redondinho, não. Tá? Tem figura que também tem corpo redondinho. Então, olha lá. Então, ele tem aí um copo em forma de um paralelepípedo, né? O que é que ele diz aqui, meu querido? Que aí você tem que lembrar de uma das coisas que eu comentei com vocês quando eu comecei a explicar volume. Volume, pelo princípio de Cavalieri, é área da base vezes quem? Vezes a altura. Tanto é que nós já comentamos, eu já comentei várias, inúmeras vezes com vocês. Se você pegar o cilindro, você vai ter embaixo um círculo, que é a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Então veja, no cilindro também tem o mesmo princípio, que é a área da base vezes a altura. Bom, retornando aqui. Ele diz o seguinte aqui, ó. Nesse copo é um quadrado a base. Um quadrado a base. A base aqui é um quadrado e, lembrando, né, retomando aqui, retornando, a área da base, ele está dizendo que é 0,25. Vezes a altura que ele diz que é
1,2. Então, esse 0,25 é a área da base, ele já passou o valor direto, e a altura é 1,2. Se você multiplicar isso aqui, vai dar 0,3, volume, está trabalhando com decímetro. Meu querido, nós já vimos isso, mas ele foi bonzinho aqui ainda, ó. Ele falou 1 decímetro cúbico, 1 litro, que nós já tínhamos visto no simulado anterior, correto? Se 1 decímetro cúbico é 1 litro, 0,3 decímetros cúbicos é 0,3 litros. Né? Proporcional. 0,3, 1 para 1. 0,3, 0,3. Aí ele fala o seguinte. Então, a quantidade de copos equivalentes a uma jarra com 1,8. Ué, uma jarra com 1,8 litros, sendo que um copo tem 0,3 litros, vão dar quantos copos? Se você dividir isso, iguala as casas decimais, ficou 1,8 dividido 1,8, esquece, ficou 18 dividido por 3, que dá 6. Então, 6 vezes 3, 18, né? 1,8 dividido por 0,3 é a mesma coisa que 18 dividido por 3, que dá 6. Alternativa B de Bosque, tá? Então, aqui basta você dividir 1,8, que é o tamanho da jarra, pela quantidade de volume que tem aí no copo, que é 0,3. 18 dividido por 3, 6. Também facinho aí. Vamos lá. Próximo. Esse daqui, ó. Priscila está subindo uma rampa a partir do ponto A em direção ao ponto C. Ela andou 5 metros. Daqui até aqui tem 5 metros. 5 metros. Aqui a altura que ela parou, 3 metros. A altura do C até o chão, 12 metros. O que é que você vai fazer aí? O que é que ele está pedindo aqui? Quanto que falta? Ela está aqui. Quanto que falta para ela chegar aqui? X. Você vai ter que comparar os triângulos. Então, triângulozinho menor. Triângulo maior. Cuidado neste triângulo maior, que é tudo. Tudo. Tá bom? Ó. Tá? Só um minutinho que já está excedendo o valor aí. Já volto. Vamos lá. Voltando aqui. Então, ó. Triângulo menor. 5 e 3. Tá aqui. Triângulo maior. Aí é que tá, né? Tudo. Meu querido, você vai somar 2 pedaços. Então, é somar, não é multiplicar. Aqui é 5 mais x ou x mais 5, como você queira. Então, e aqui 12, esqueci do 12. Você vai fazer semelhança de triângulos. 5 está para 5 mais x, correto? 3 está para 12. E aí você vai fazer a proporção. Para facilitar a tua vida, comece por onde está o x. 3 vezes 5 mais x igual
5 vezes 12, que vai dar 60. Propriedade distributiva. 3 vezes 5, 15. 3 vezes x, 3x. Equação do primeiro grau, passa o 15 para lá, ele é positivo. Vai passar negativo. 60 menos 15, 45. Lógico que 45 dividido por 3 vai dar 15. Tá? Então, 15, que é o valor que ele está procurando. 15, que é o x. X é 15. Muito bem. O outro nós fizemos uma pancada de exercícios aí. Não confunda comprimento de uma circunferência com área do círculo. Não confunda. Área, πr ao quadrado. Comprimento, você tem que usar aquela formulinha. 2 vezes π vezes o raio. Não confunda. Lembrando que 2 vezes 3,14, até porque ele está pedindo para você usar no π 3,14, é 6,28 vezes o raio. Bom, vamos ler aí. Aí eu antecipei um pouquinho. As rodas de uma bike têm 70 centímetros de diâmetro. Diâmetro. Você pode usar o 70? Pode. Né, João? O João já sabe que pode. Agora, se você não quiser, usa metade, porque é raio. Assinale a alternativa que mostra a distância em metros percorrida pela bike após 100 voltas das rodas. Então, aqui eu vou usar, ao invés de usar 70, eu vou usar 35. Por quê? Porque tu tem que lembrar que o raio é metade do diâmetro, ok? Então, metade. E você vai fazer 6,28 vezes 35, que vai dar 219,8. Que unidade, professor? Ué, o que é que estava a roda? O diâmetro. Ah, estava em centímetro. Então, aqui você vai ter centímetro. Uma volta, tá, da roda são 219,8 centímetros. Quase 220, né? Era até mais fácil arredondar, mas não vamos arredondar, não. Bom, aí ele diz o seguinte, mas ele quer saber depois de 100 voltas. Ó. Uma volta dá 219,8 centímetros. Então, para achar 100 voltas, multiplico por 100. Se eu multiplicar esse trenzinho por 100, cuidado, 1, 2, 0, 8, 9, 1, 2. Uma casinha decimal. Então, você tem aí 21.980 centímetros. Ainda não transformamos nada, tá? Tudo está em centímetro. Uma volta, 219. 100 voltas, quase 22 mil centímetros aí. Peguei uma volta, multipliquei por 100, porque ele está falando 100 voltas, tá? Aí ele diz o seguinte, olha aqui, ó, vou voltar aqui só um minutinho aí, ó. Vou voltar aqui, ó. Ele quer em quê? Ele quer em metros. Sou eu que estou pedindo, não, tá? O exercício que caiu, lembrando que esses exercícios não são invenções minhas. Tá? Ele quer em metros. Então, tu tem que saber passar esse valor para metro. Tabela, vou pôr toda, que agora tem espaço.
quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, ok? 21.980. A parte da unidade, que é o zero, vai no centímetro. Então, vai no centímetro. 0, 8, 9, 1, 2. Tira a vírgula, ele quer em metros, sai daqui e vem para cá. Então, 100 voltas, essa bike vai andar 219,80 metros. Tá ok? Então, resposta B. Professor, por que ele não pôs a unidade aqui? Porque ele está dizendo aqui, ó, em metros. Tá ok? Vamos lá. O 10. E muito bacana esse exercício também. Vejam o seguinte, meu querido, eu vou falar a situação. Perceba que você tem aí 2 aquários, tá? Um aquário sem as bolinhas, um aquário com as bolinhas. O primeiro aquário, se você for dar uma olhada aí nas medidas de água, deixa eu ver se eu consigo, vou aproximar um pouquinho aí, vamos ver se eu consigo. Aqui, aí, ó. Se você der uma olhada aí, você tem 50, você tem 20 e você tem 15. Então, a figura 1, de novo, você tem 50, 15 e 20. Se você for dar uma olhada na figura 2, se você olhar a figura 2, você tem as medidas. Vejam que depois que ele colocou as bolinhas, lógico que o volume de água subiu. Tem que subir. Ele colocou bolinha, não vai dar para ficar a mesma coisa, vai subir o volume de água. Muito bem. Vejam que a altura aumentou aqui, ó. Tá? Era 15, agora ficou 25. Essa dimensão não mudou. Essa dimensão não mudou. Mudou aqui. Então, na figura 2, ficou as seguintes medidas. 50. Opa, balancei aqui, só um minutinho. 50, 15 e 25. Tá? Então, a segunda figura ficou 50, 15 e 25. Bom, vamos diminuir um pouquinho aqui, vamos ver se eu faço sem tremer. O que é que eu tenho aí, ó? Eu tenho aí, figura 1, 50, 15, 50, 20, 15. Figura 2, 50, 20, 25. Vejam, figura 1 não tinha bolinha. Figura 2 tem bolinha. Você vai fazer o quê? Calcular antes das bolinhas e depois das bolinhas. Então, você vai fazer 50 vezes 20 vezes 15. 15 mil. Quanto? Centímetros cúbicos. Depois das bolinhas. 50 vezes, não é 15, é 20. Ó, fiz errado aqui, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. 50, 20, 25. Se você fizer isso daqui, você vai ver que vai dar 25 mil. Correto? Bem, agora presta atenção aí, ó. Eu multipliquei, eu encontrei o volume antes da bolinha, 15 mil, e o volume depois da bolinha, que deu 25 mil. Qual é a diferença dos dois? Ah, professor, a diferença dos dois é de 10 mil centímetros cúbicos.
Muito bem. Quem é que fez essa diferença? As bolinhas, professor. Quantas bolinhas? São 5. Então, você vai dividir 10.000 por 5. Quanto que vai ser o volume de cada bolinha? 2.000 centímetros cúbicos. Correto? Então, o que é que você tem que fazer? Calcular antes da bolinha, depois. Antes deu 15.000, depois deu 25.000. Diferença 10.000 dividido por 5. 2.000, alternativa A. Último, meus queridos, para eu curtir meu feriado aqui, né? Que já são, deixa eu ver que horas são aqui, ó. 2h45 já aqui. Então vamos lá que eu preciso curtir meu feriado um pouquinho também. Né? Então vamos lá. O último, putz, muito bacana também esse exercício. Vejam o seguinte, você não tem ideia de toda essa figura. Estão vendo aqui? Essa figura continua. Ela continua. Vejam que essa figura ela está dividida em triângulos a parte interna dela. Mas você não vê toda a figura. Ele está perguntando o seguinte, quantos lados tem essa figura toda? Meu querido, para você tem várias maneiras para fazer isso. Maneira mais fácil. Lembra o seguinte, tá vendo aqui o centro? Se essa figura é fechada, que ela é, né, porque ele está dizendo que é um polígono regular, ou seja, os lados dele são iguais, portanto, os triângulos dele aqui dentro também vão ser congruentes, vão ter as mesmas medidas, significa que este centro aqui, quando você fecha a figura, tem que dar um círculo. Tem que dar um círculo. Então, basta eu descobrir quanto que vale um ângulo desse. Como é que eu descubro? Isso aqui é um triângulo, ó. Tá vendo aí? Triângulo. Soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar quanto? 180. Não posso esquecer disso. A soma dos internos do triângulo é 180. Se eu tenho, olha lá, então vamos lá, 72, deixa eu pegar outra cor. Mais 72. Mais este ângulo que eu não sei, que ele chamou de C. A soma tem que dar 180. De novo, a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180. Então, o que é que você vai fazer? Resolver, né? 144. Passa o 144 para o outro lado. Tá vendo aí? Que é lógico que o C vai dar 36. Então, meu querido, cada ângulo desse daqui, ó, é 36, 36, 36, 36, 36. Ora, se vai formar um círculo, o círculo tem 360 graus. Quanto que vale cada ângulo aí? 36, professor. 360 dividido por 36, meu querido, 10. Então, essa figura tem 10 lados. 10 lados é um decágono. Deca, de década, de 10, né? 10, uma década, 10 anos, decágono. Então, alternativa C, tá? Então, é uma figura que tem 10 lados. Meus queridos, só para lembrar vocês que na prova eu quero os cálculos, aqueles exercícios que envolvem cálculo, tá bom? Do demais aí, bom feriado para vocês, tá? Curtam a página aí, né? Enviem aí pro povo. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, ó.
né? Aqui o tamanho. Curtam aí a página, passem para o povo aí. 1000 beijos no coração. E hoje eu vou mandar aí um abraço carinhoso para os meus amigos, para o povo, primeiramente para o povo boliviano, que a gente tá vendo o sofrimento deles aí. E um abraço para os meus amigos lá do Paraguai. Então, I love you. Tá? Um abração para os meus amigos paraguaios. Um abração para os meus amigos bolivianos. Muita fé, muita força aí. De esperança em esperança. Na esperança sempre. Abração. Bom feriado para vocês. E bom final de semana aí para todos, tá bom? Curtam aí a página e deem aí as observações que vocês acharem bacana aí, tá bom? 1000 beijos para vocês. Bye, bye.